partir do versículo 4 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Podeis se assentar. Queridos, sem a presença do Espírito Santo, jamais chegaremos em lugar nenhum. Quando nós falamos num Deus trino, nós estamos falando no Deus Pai, nós estamos falando no Deus Filho, e nós estamos falando no Deus Espírito Santo. E para ficar mais perto de nós, parece que quando nossa mente humana fala em Deus, parece que Ele está tão longe. Deus parece que está lá no trono. Parece que está numa distância muito longe de nós. Quando nós falamos no Deus Filho, parece que está um pouco mais perto. Esse Jesus que esteve aqui na terra, que andou entre os homens, que morreu, deu a sua vida e voltou para a sua glória. Parece que ficou de novo distante. Mas quando nós falamos no Deus Espírito Santo, parece que está tão perto de nós. Porque foi o próprio Jesus quem disse: eu vou para o Pai, mas vou enviar o meu Espírito Santo para estar com vocês todos os dias. É por isso que quando nós clamamos pelo Espírito de Deus, nós parece que nos sentimos a sua presença tão perto, tão cerca de nós, que nós já começamos a nos alegrar. As nossas lágrimas já começam a ser enxugadas, porque a sua presença é real no nosso meio. E o Espírito Santo, irmãos, é aquele que nos ensina e nos ajuda a viver de uma maneira santa. Nos habilita a viver na obra do Senhor, nos ensinando a viver uma vida de santidade perto de Deus. Por isso Jesus, ele disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, vão para o cenáculo, e vocês só saem de lá quando vocês receberem a virtude do meu Espírito Santo. É o meu Espírito que eu estou mandando para a terra, para estar com vocês. É Ele que vai entender, é Ele que vai auxiliar vocês, é Ele que vai ajudar vocês, na hora da fraqueza, na hora da aflição, na hora da luta, na hora do gozo. Vocês vão chamar por Ele, e Ele vai estar ao lado de vocês. Não importa em que lugar da terra, não importa o lugar que vocês estiverem, vocês vão clamar por Ele, e vocês vão sentir a presença dEle perto de vocês. Quantos nessa noite já estão sentindo aqui
a presença desse Espírito Santo ao teu lado. Desde que chegamos nessa casa, Ele já está falando comigo através dos louvores. Cada louvor aqui que é oferecido a Ele, eu estou sentindo Deus falando conosco. E o Espírito Santo, ele tem uma facilidade muito grande em poder relacionar com o ser humano. Porque para isso ele veio à Terra. E esse relacionamento, ele começa operando na vida do ser humano através da mente do ser humano, através do intelecto do ser humano. O Espírito Santo, ele começa trabalhando nesse ser humano através da sua mente. E a Bíblia diz que ele começa trabalhando no coração e na mente do ser humano, para fazer este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, entender o porquê da presença dele aqui na terra. O porquê que quando Jesus voltou ao trono, deixou ele aqui. Qual a função do Espírito Santo na terra? Quando Jesus disse aos seus discípulos, eu vou para o Pai. Eu vou preparar-vos lugar. Para onde eu estiver, estejai vós também. Ele disse, mas eu vou enviar o meu Espírito Santo para estar convosco todos os dias. Porque para ir lá, precisa estar preparado. E é Ele que vai orientar vocês o caminho certo. É o Espírito Santo que quando nós, muitas das vezes, queremos atravessar o sinal vermelho, Ele sinaliza para nós. Quando nós estamos querendo caminhar por caminhos tortuosos, Ele acende a lamparina. E Ele fala na nossa mente, no nosso coração. Aí não dá. Aí não é o lugar de vocês. Aí é trevas. Vocês são luzes e vocês não podem estar andando nesses caminhos, porque a luz de vocês vão se apagar. É o Espírito Santo que fala no nossa consciência. É o Espírito Santo que muitas das vezes, quando você é tentado a pecar, a fazer coisas que Deus não quer e não aceita, Ele sinaliza na consciência do ser humano e diz, aí não dá. Deus não está nesse negócio. Aí eu não posso te acompanhar. É o Espírito Santo que muitas das vezes, quando os nossos pés querem nos levar a lugares estranhos, a lugares pecaminosos, Ele começa a alertar na nossa mente, Ele começa a falar no nosso coração, lá eu não posso ir contigo. Se você quiser ir, você tem o livre-arbítrio, porém lá eu não posso ir. Lá você vai ter que ir sozinho. E eu não tenho compromisso com as consequências que pode acontecer com você. E muitas das vezes nós desobedecemos o alerta do Espírito de Deus. E nós tomamos e fazemos e vamos aonde Ele está dizendo para nós não irmos. E fazemos aquilo que Ele está dizendo, não faça. Nos associamos com quem Ele está dizendo, eu não quero você nessa sociedade. Eu não quero você nesse negócio. Mas você insiste. E Ele diz, vai sozinho, porque eu não posso fazer parte desse negócio. E quando nós nos arrependemos, o Espírito Santo é tão bondoso que Ele vai estar no mesmo lugar te aguardando e dizendo, eu te espero,
eu te perdoo, eu te ajudo, porque eu tenho uma missão aqui na terra de ajudar as pessoas a alcançar a vida eterna. Essa é a missão do Espírito Santo. Até porque ele, quando olha para mim e para você, e olha para a humanidade na terra, tudo que ele quer, e tudo que Deus quer, e ele olha para o Pai, e ele ouve o Pai dizendo, e eu quero deixar para você meditar, na carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, eu quero ler para que você grave. Por que o Espírito Santo, ele trabalha tanto, ele luta tanto pela minha alma e pela tua alma? Capítulo 2 da carta de 1 Timóteo diz assim, versículo 2 a seguir, pelos reis, ele está falando sobre orações em favor de todos os homens. E ele fala pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, e em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Quando ele olha para mim e para você, e olha para as nações, para a humanidade, ele ouve o Pai dizendo, o meu desejo, o meu querer, a minha vontade é que todos sejam salvos. Eu não quero que ninguém se perca. Eu não quero que nenhum ser humano se perca. Eu quero que todos sejam salvos. Esta é a luta do Espírito Santo na terra. É por isso que ele incomoda eu e você. É por isso que ele não nos deixa. É por isso que mesmo aqueles que estão afastados de Deus, aqueles que já estiveram nesta casa, aqueles que já foram marcados pelo Espírito Santo, vocês pensam que eles têm paz lá fora? Vocês pensam que eles estão tranquilos lá fora? Aonde eles chegam? Nas grandes baladas, nas festas. Muitas das vezes, quando a música para, o Espírito Santo toca na mente deles, toca no coração deles e diz, vocês estão no lugar errado. Eu tenho um lugar muito melhor. Eu não desisto de vocês. Eu luto por vocês. Eu quero o retorno de vocês à casa do Pai. Porque o Pai está dizendo que a vontade dele é que todos vocês alcancem a salvação. Esta é a luta do Espírito Santo. Esta é a vontade do Espírito Santo. E quando nós entendemos isto, nós precisamos entender que tudo que o Espírito Santo quer fazer é trabalhar no coração do homem, na mente do homem, para convencer este homem, esse pecador, dos seus maus caminhos. É o Espírito Santo que convence o homem pela sua inteligência, o homem pelos seus estudos, o homem, por mais que ele tente buscar os conhecimentos da terra, esses seus conhecimentos jamais vai convencer este homem que ele é um pecador. Jamais vai convencer este homem que ele precisa de Jesus.
Porque o homem, quanto mais próspero ele é, quanto mais rico, quanto mais estudo, quanto mais busca o conhecimento da terra, parece que mais ele se afasta de Deus. Mas ele se acha autossuficiente. E ele começa então nas suas filosofias, começa a filosofar que Deus não se faz tão necessário na sua vida. Que Deus não é algo de primazia na sua vida. Por isso que, muitas das vezes, o estudo, o maior conhecimento que o homem pode adquirir, jamais vai convencê-lo que ele é um pecador. Mas quando o Espírito Santo entra nesse coração, não importa se ele é um lavrador, não importa se é um pescador, se é um estudado, se é um graduado, não importa quem é este homem. Quando o Espírito Santo entra na mente e no coração deste homem, o Espírito Santo convence este homem que ele é um pecador necessitado de Deus. Que a alma dele é carente da misericórdia de Deus. E que ele precisa de Deus na sua vida. E quando este homem se convence, quando esse homem entende, quando o Espírito Santo então abre a sua mente, o seu interior, o seu coração, ele começa a voltar para as coisas de Deus. E aí ele começa então a entender que Deus precisa ser primazia na vida dele. Já não é mais as coisas que ele tem. Tudo que ele tem é apenas coisas. O que ele precisa, a partir de agora, é Deus. É a presença do Espírito Santo na vida dele. Porque ele começa a entender que com a presença do Espírito Santo, as demais coisas que ele tem, vai apenas acompanhar a sua vida. Quando este homem começa a entender e reconhecer a função, o porquê do Espírito Santo na terra, o porquê Deus na terra, através do Espírito Santo, ele começa então a se convencer que o Espírito Santo é o único que pode operar e entrar e curar a ferida da alma e do coração do homem. Aquilo que os grandes especialistas e psicólogos não conseguem desvendar e não conseguem curar, quando o Espírito Santo entra na vida do ser humano, ele começa a entender que ele tem um médico por excelência, que este médico cura a alma do pecador. Oh, aleluia. Oriandas te palabalabasta. Quantos sentem aqui que a sua alma foi curada? A sua alma tinha uma ferida muito grande. A sua alma era cancerosa. Hoje a sua alma é curada. Você se sente salvo por Jesus. A maior cura que um ser humano pode alcançar na terra é a cura da sua alma. É a salvação da sua alma. É saber o seu futuro, o destino que o espera e aonde ele poderá chegar.
Quantos de nós, todos os dias, estamos pedindo a Deus: Senhor, estamos na terra, estamos porque temos uma missão para cumprir. Não permita que partimos dessa vida sem cumprir os teus desígnios, a tua vontade na minha vida. Eu não quero chegar lá de mãos vazias. Você não pode chegar lá de mãos vazias. Você precisa chegar lá com a sua missão na terra cumprida. Por isso nós estamos falando muito em salvação. Nesse trimestre, vamos falar na escola dominical sobre os propósitos de Deus, sobre a salvação do homem. Por isso, no próximo domingo, nós fizemos um desafio, e esta igreja está orando 24 horas, para que o desejo de Deus se cumpra na vida do ser humano. E qual é o desejo de Deus? Que o meu amigo, que o meu parente seja salvo. Esse é o desejo de Deus. E o Espírito Santo está trabalhando. Como que o Espírito Santo está trabalhando para que isso venha acontecer? Através de você. Você está orando? Você está naquele propósito? Você já colocou o nome do teu parente, do teu amigo na oração e está orando, está convidando ele? Olha, domingo tem uma festa. Domingo tem uma festa espiritual. E eu vou passar lá. Se você não vai sozinho, eu vou passar lá e você vai comigo. O Espírito Santo vai fazer a parte dele. Mas a igreja tem que fazer a parte dela. Se você não trazer, o Espírito Santo não pode realizar a obra. Eu tenho, você tem parentes e amigos que estão distantes de Deus. E o Espírito Santo está dizendo assim: olha, o Pai me enviou na terra. E um dos compromissos que eu tenho na terra é fazer cumprir o desejo do Pai. E o desejo do Pai é que todos alcancem a salvação da sua alma. Ele não quer condenar ninguém. Tudo que Deus não quer é naquele dia olhar para a sua esquerda e dizer: malditos. Ele não quer isto. Tudo que Deus quer é dizer: benditos, vinde e tomai posse daquilo que foi preparado para todos vós. Ele vai ter que dizer maldito, porque muitos já se foram, muitos já abandonaram os propósitos de Deus. Então não vai ter como ele não dizer esta palavra, mas tudo que Deus não queria fazer era chamar o ser humano de maldito. Mas ele vai ter que fazer. Mas ainda há tempo de você salvar alguns do fogo. Arrebatai-os alguns do fogo. Como isso, pastor? Vou fazer a minha parte. O Espírito Santo está me incomodando. O Espírito Santo está me dizendo que eu preciso fazer a minha parte. Qual é a minha parte? É trazer ele aqui. É conduzir ele na casa do Senhor. É fazer como Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque eu tenho certeza que lá Deus vai falar através do louvor. Deus vai usar essa orquestra, Deus vai usar o coral, Deus vai usar o grupo de louvor, Deus vai usar aqui todos os departamentos. E o Espírito Santo vai falar com eles através dos louvores.
E na hora da palavra, é o Espírito Santo que vai falar com eles. E na hora da palavra, é o Espírito Santo que vai convencê-los. E é na hora da palavra que o Espírito Santo vai curar a dor da alma, o sentimento da alma, a dor do coração. É o Espírito Santo que vai realizar essa obra. Esta obra, o homem, o ser humano, não consegue realizar. Pode vir aqui o mais teólogo, o homem mais preparado, e todos vocês saírem daqui e colocar aqui todas as pessoas que não conhecem Jesus. E ele falar aqui as palavras mais lindas, a oratória mais bonita que o ser humano gosta de ouvir dos grandes oradores. Ele não tem poder para convencer ninguém a aceitar Jesus. Mas o Espírito Santo é o único que toca na alma, que fala no coração do pecador, que fala no ouvido dele dizendo: ouça o que Deus está falando contigo. Você entrou aqui nessa casa dizendo que não tem mais jeito, que o teu futuro está condenado. Você saiu da sua casa hoje dizendo até e pensando na morte. Mas quando o Espírito Santo começa a falar com ele, o coração do pecador começa a se derreter. A alma dele começa a se abrir. A mente dele começa a esclarecer. Parece que Deus começa a abrir a mente dele assim, ó. E ele começa a ver aquilo que ele não conseguia ver. Ele já começa a entender aquilo que ele jamais conseguia entender. Você sabia que o inimigo das nossas almas, ele bloqueia os ouvidos das pessoas? Ele bloqueia a mente das pessoas. Você fala de Deus para as pessoas, você fala da Bíblia para as pessoas, ela lê e não entende o que está lendo. Você fala de Deus, parece que está falando do João Ninguém. É a força maligna que bloqueia a mente, bloqueia o coração, bloqueia os ouvidos. Mas quando o Espírito Santo entra em ação, meu irmão, não tem bloqueio que segura a força, a ação do Espírito de Deus. É o Espírito Santo que nos trouxe aqui nessa noite para dizer a Ele muito obrigado pela semana de vitória que tu nos deste. É o Espírito Santo que nos trouxe aqui nessa noite para dizer: Espírito Santo, sem a tua presença eu não consigo viver. Sem a tua presença eu não chego em lugar nenhum. Sem a tua presença eu não termino este ano de 2016. É só com a presença do Espírito Santo na nossa vida é que nós vamos atravessar este ano, é que nós vamos terminar esse templo, é que nós vamos encher esta casa de pessoas. É só com a presença do Espírito Santo. Ninguém mais poderá fazer isso. O Espírito Santo, ele convence, ele trabalha, ele luta para fazer o homem entender que ele precisa de Jesus. Mateus escreveu no seu Evangelho, no capítulo 7. Oh, aleluia. Ele diz assim, capítulo 7, né? Versículos 26 e 27 diz assim:
E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O Espírito Santo, ele mostra para o homem dois alicerces, um de areia e um na rocha. E ele fala a este homem: todos aqueles que ouvem as minhas palavras e as não cumprem, não entendem, não querem entender, não querem viver, não querem entender que eu deixei o Espírito Santo na terra para ajudá-los, para salvar a sua alma, para segurá-los. Eu quero compará-los como aquele homem insensato que construiu a sua casa sobre areia, e veio o vento, veio a tempestade, e foi grande a destruição. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as guarda no seu coração, eu comparo ele como aquele homem que constrói a sua casa sobre a rocha. E vem o vento, e vem a tempestade, e vem a chuva, a sua casa continua firme. Quantos ventos já bateu na tua casa? Quantas tempestades já se levantou para derrubar a tua família? Mas o teu coração tem sido voltado para Deus e para a sua palavra. E você tem guardado no teu coração. E o Espírito Santo nessa noite está dizendo: eu estou dentro do teu lar. Eu sou a rocha lá dentro da sua casa. Porque você tem guardado a palavra de meu Pai. Todo aquele que guarda esta palavra e as pratica, a sua casa está sobre a rocha. E esta rocha é o Espírito Santo. É por isso que nessa noite eu não poderia deixar de falar que Ele está tão perto de nós, que Ele está tão perto de você, que essa pequena dificuldade, esse pequeno vento que se levantou, não é nada para Ele. Ele tem um compromisso de estar ao teu lado e passar com você. Se for preciso no meio do fogo, Ele vai passar com você. E nenhum fio do teu cabelo será queimado. Se for necessário, Ele vai entrar com você em alto mar. Oh, aleluia. Balabalabastante. E o teu barco vai atravessar. Porque Ele tem o compromisso de te ajudar, de fazer você sair vitorioso desta luta, desta prova que você está vivendo. Eu quero convidar você a se colocar de pé agora.